Olá, bem-vindo ao GPcast. Já são 2 anos fazendo esse programa de uma forma consistente, uma produção, são 2 programas por mês. E a gente tem o prazer sempre de receber pessoas especiais, convidados especiais, gente de destaque nas suas atividades e sempre ligado à pecuária, sempre ligado à produção animal, sempre ligado de alguma forma ao melhoramento genético. Mas eu acho que dessa vez a gente zerou o quesito em termos de convidado especial. Doutor Antônio do Nascimento Rosa. Ferreira Rosa. Ferreira Rosa. Só que se falar assim, talvez pouca gente conheça. Se falar Totti da Embrapa, aí eu acho que bastante gente vai conhecer. Totti. Ô, Mauri, muito obrigado. Muito feliz de estar aqui com você. Nasci na roça, Mata dos Fernandes, lá em Patos de Minas, Minas Gerais. E naquela época, a nossa tradição, a família muito católica, nasceu, olha, o santo do dia para dar o nome. E aí nasci no dia 13 de junho. E são quantos irmãos no total? 13 no total. 13 no total. 13. E aí, 13 de junho, você sabe, Santo Antônio. Uhum. Então eu já tinha um Antônio Maria, e assim, eu, mais novo, Antônio do Nascimento, para dizer, esse nasceu no dia de Santo Antônio. E aí, desde pequeno, eu já peguei esse apelido. Lá na roça, Tonzinho, ambiente familiar lá do campo, mas quando eu fui para a cidade, escola, universidade, Totti predominou. E eu acho legal porque dá mais proximidade, não é verdade? Uhum. O doutor Antônio é uma coisa meio distante. Na verdade, eu me sinto muito bem, então você pode estar tranquilo que não tem problema nenhum. Totti, natural de Patos de Minas, Minas Gerais, mineiro, chegou na agrônomo, chegou na Embrapa em 75. Sim. Já era Embrapa naquela época, Totti? Era Embrapa, só não existia ainda a Embrapa Gado de Corte. Como é que foi isso? Primeiro por que agrônomo? Bom, eu na roça, muito difícil para estudar. E eu tinha um irmão mais velho que tinha entrado para os maristas, Colégio Marista, que é uma congregação religiosa que é tarimbada na educação e tal. Aí, quando eu estou terminando o primário, meu pai falou, você vai para lá também. Rapaz, eu sofri para aceitar isso, tá, Mauri? Mas eu pensei, bom, ele está dizendo que é bom para mim, eu vou ter que encarar. Porque eu queria ficar na roça, você acredita isso? E aí, meu caro, fui para Uberaba, tá? Estudei lá com os maristas em Uberaba. E tem um detalhe importante aí. Eu já era casado, rapaz, já tinha filho e tal, e estava lá em casa. Aí um dia meu pai me contando um caso de quando ele foi me visitar em Uberaba. E eu achei que ele tinha ido me visitar, quando eu estava interno lá em Uberaba com os maristas. Né? Mas ele falou assim, não, meu filho, não foi nada disso. O diretor me chamou. E chamou e falou o seguinte, falou, olha, seu Geraldino, o Antônio, ele não tem vocação religiosa. A vocação dele é para o matrimônio. Mas como ele é um rapaz muito trabalhador, muito inteligente, nós vamos ajudar o senhor a levar os estudos dele mais adiante. Mauri, pelo amor de Deus, cara. Eu já era grato aos maristas pela formação que eu tive. Mas depois que eu soube dessa história, até hoje eu enalteço. Porque, meu amigo, os caminhos se abriram para mim por causa disso. E é interessante que quando eu passei no vestibular para Viçosa, e eu pensei, bom, naquela época, Mauri, você estudava ou para medicina, ou engenharia, ou direito. E eu, do campo da roça, falei, pô, eu tenho que ser uma coisa que me realiza mais. Primeiro, eu venho de uma pequenos proprietários rurais, tá? Então eu tive que me virar em Viçosa para me manter na escola. Primeiro serviço que eu fiz foi vender ações, tá? Mas no segundo ano eu prestei concurso, 2 concursos que me ajudaram muito. Primeiro, eu concorri com 8 pessoas e passei para dar aula de matemática no cursinho pré-vestibular. Depois, eu também fiz concurso para monitoria de zootecnia.
E aí já era uma concorrência maior, mas graças a Deus passei também. E aí eu comecei a fazer meu curso de agronomia, e eu elegi zootecnia na área de concentração, e como monitor eu tive muita oportunidade de contatos. Você se formou em 74. Sim. E já entrou na Embrapa, que ainda não existia a unidade, mas você entrou na Embrapa em 75. Foi o primeiro ano da Embrapa, a Embrapa está fazendo 50 anos agora. Como é que foi isso aí? A Embrapa, ela tinha sido criada em 1972. Mas só em 73 é que ela foi instalada. A primeira diretoria tomou posse. Certo. O doutor Eliseu Alves era o diretor que cuidava da parte de recursos humanos. E ele muito amigo de um professor lá de Viçosa que veio a ser meu orientador de mestrado, Martim Almeida Silva. Martim. E ele ligou: Martim, eu quero uns estudantes bons aí para poder trabalhar na Embrapa. Como é que é? Você pode indicar alguns aí para mim e tal? E eu fui dessa lista, Mauri. Então eu entrei na Embrapa, praticamente ela estava se formando. Por isso que agora, nesse último 1º de março, eu completei 50 anos. A única carteira de trabalho que eu tenho, viu, Mauri? Hoje, quem visita aqui o centro de gado de corte em Campo Grande vai se impressionar com a estrutura que esse centro tem. Naquela época, como é que foi? O que tinha, Totti? Mauri, você tocou num ponto muito sensível, tá? A nossa unidade aqui, ela foi criada para trabalhar para a cadeia produtiva da pecuária bovina, mas ela foi instalada numa fazenda que não tinha nada a ver com boi. Aqui era uma fazenda do Exército Brasileiro. Cavalaria do Exército. Cavalaria do Exército. Então nós não tínhamos nada, entendeu? Então nós, digamos assim, tivemos que começar da estaca zero. Agora, assim como foi a sua indicação para vir compor a equipe toda na época foi composta da mesma forma, buscando profissionais, pesquisadores e gente que tivesse competência para trabalhar. Perfeito. Quando você chegou, quem estava? Como é que essa equipe que depois gerou o que era o gado de corte foi se formando? Mauri, o nosso centro, ele começou a ser instalado aqui em agosto de 75. Tá? Então, nossa equipe, né, quando nós viemos para cá, os primeiros a chegar aqui fui eu, né, o Kepler Euclides Filho, que hoje está em Brasília, e o Geraldo Figueiredo, que já aposentou já há alguns anos atrás. Eu conheci. E tivemos mais tarde, em 78, a vinda do Dr. Arthur Mariante, que pouco tempo depois foi para Brasília trabalhar no Senagem. Então essa foi a nossa equipe. Naquela época, Mauri, e até hoje praticamente, você tem duas frentes, eu diria assim, de uma maneira mais simples, para trabalhar em melhoramento genético. Ou você parte para cruzamento entre raças, ou você parte para seleção em raças puras. Porque quando eu cheguei aqui, junto com o Kepler, o Geraldo e o Geraldo foram cuidar do programa de cruzamento. Agora, e a genética em raça pura? Onde é que nós vamos fazer? E aí você ficou dedicado ao melhoramento genético em raça pura? Sim. O que nós tínhamos aqui de raça pura? Nada. Na nossa unidade, nada. Mas, programa de cruzamento já montado, e eu falei, poxa, e agora, raça pura, onde é que eu vou parar? Mas aí eu lembrei do seguinte, tinha se formado em zootecnia um técnico, José Gomes Alves, que veio para cá, em Campo Grande, trabalhar na BCZ, Escritório Técnico Regional de Campo Grande. E eu vim para a Embrapa. Então, quando eu estava já queimando pestana para poder... Que rumo que eu vou tomar na minha vida, eu lembrei do Zé Gomes. Falei, pô, Zé, eu quero ver o que vocês estão fazendo no campo aí, etc. Comecei a conhecer as fazendas da região, tá? Aqui em Miranda, por exemplo, os irmãos Castier, o doutor Renato Ribeiro lá no Taboco e tal. Mas com essa costurada que eu fiz, eu criei coragem, porque a BCZ já fazia o básico. O que é o básico de um programa de melhoramento? Controle de genealogia. Depois coleta de dados. E ela já estava fazendo o controle ponderal. Mas os dados ainda não estavam gerando informação, Mauri. Por isso é que eu busquei, então, essa parceria. Então, nós começamos o trabalho com a BCZ
mas ainda era Mato Grosso. Depois é que passou para Mato Grosso do Sul. E tem uns pontos importantes nessa sequência, antes de chegar no sumário de 84. Tá. Eu fui para um congresso em Goiânia, cheguei lá, apresentei o nosso trabalho e teve um professor, que ele era professor da Universidade Federal do Ceará. E ele ficou encantado com o que nós estávamos fazendo aqui. Sabe quem que era esse cara, Maurício? Dr. Luiz Otávio Campos da Silva. E eu falei, Luiz, você é muito bem-vindo. Eu já vi que ele era um ponto fora da curva. Entendeu? Porque a nossa equipe era muito pequena. Kepler e Geraldo dedicado mais ao cruzamento. Claro que eles me ajudavam também, o Mariante também me ajudava. Naquela época passava os dados para a folha de codificação à mão, pô. O que aconteceu? No ano seguinte ele já estava aqui conosco. Em maio de 82, naquela transição de sair de nível estadual para nível federal, então era convênio Embrapa ABCZ, Mato Grosso do Sul. Mas nós estávamos trabalhando já para levar a nível nacional. Em dezembro desse ano de 82, o convênio saiu de nível estadual para nível nacional. E aí nós recebemos essa base de dados completa. Daí por diante é que nós começamos a trabalhar de fato. E aí recebeu o conjunto Banco de Dados Nacional, que em termos de volume de dados... Não é brincadeira. Para a época devia ser algo fora do fenomenal. E aí, Maurício, o que acontece? Para nos ajudar nessa tarefa, nós recebemos um outro colega, mas não foi como pesquisador, foi como consultor pelo IICA, Instituto de Ciências Agrícolas. Dr. Paulo Roberto Costa Nobre. Então o Paulo fechou com a equipe aí, entrosou de uma maneira tal que a coisa começou a dar vazão de eficiência na análise de dados. Então eu acabei de dizer, o ponderal era Nascimento 205, 365, 550, né? Quando o Paulo chegou, primeira tarefa que eu passei para o Paulo, isso aí dá muito trabalho para o fazendeiro, produtor, muita pesagem, porque de 90 em 90 dias você tinha que pesar animal. Sabe o que o Paulo fez? Trabalho fenomenal. Ele ajustou as curvas de crescimento dos animais, né? E foi simulando, de maneira que simplificou-se o processo de pesagem dos animais. Não havia necessidade de pesagem tão frequentes. E hoje é o que a gente adota. Nascimento, 120 dias, desmama maternal, e sobreano. Exatamente. Então, isso aí tem raiz lá naquela época. Você vê a nossa visão que a gente tinha no negócio. Ô, Totti, então aí está costurada a parceria ABCZ, Embrapa. Perfeito. A ABCZ já, claro, fazia o controle genealógico, já coletava dados para controle de desempenho ponderal. Sim. Só que esses dados ainda não tinham gerado resultado. Exato. E aí você enxergou essa oportunidade. Perfeito. E em 1984 é publicada a primeira avaliação genética do país. Perfeitamente. Para a raça Nelore. A gente conhece a avaliação hoje, a maioria dos que está nos assistindo, nos ouvindo, conhece as DEPs, sabe o que tem na avaliação genética publicada hoje. Sim. O que continha aquela avaliação genética publicada em 1984, feita na raça? Perfeitamente. Feita no braço. Como é que era aquilo? Legal. O primeiro trabalho de avaliação de touros, que eu chamo de o embrião do sumário de touros, foi de fato em 84. Tá? Então, só que naquela época, Mauri, foi um modelo fixo. Tá? Nós só tratávamos efeitos ambientais como a fazenda, ano, estação e sexo e regime de criação. Só médias. Publicados só para os touros? Só para os touros. Só para os touros e só com dado de desempenho. Peso desmama, peso sobreano. E desmama e sobreano. Era 205, 305 e 550 dias. Porque naquela época era essa a tradição, né? Já tinha alguma coisa de efeito materno naquela época? Nada. Impossível. Né? Então, o primeiro sumário, na verdade, nós
nem conhecia esse termo de DEP, né? O valor genético do animal nós chamamos de mérito genético. Então, o que era o mérito genético? Era o desvio da progênie de determinado touro em relação à média da raça. Mérito. Não deixa de ser uma boa aproximação do que hoje é DEP, né? Na verdade, o que a gente convenciona é que a DEP é metade do valor genético. Exato. Em relação à população, porque metade é exatamente o que o animal consegue transmitir para a progênie. Perfeitamente, é isso aí. Em 87, foi quando, pela primeira vez, já usando um modelo misto, nós publicamos um sumário já com o valor genético expresso em diferença esperada na progênie, DEP. E o Paulo Nobre foi quem processou todos esses dados. Naquela época era um modelo misto, porém ainda modelo touro. Então, todos os filhos daquele touro estavam sendo considerados conjuntamente. Tá. O modelo animal ele só veio depois, em 1999. E aí é que veio o modelo animal. Então, e daí por diante foi uma evolução fantástica. Uma evolução até a gente chegar em 96 com a criação do Geneplus, com o Geneplus já rodando a partir de 1996. E com os mesmos elementos, né? Os mesmos elementos, as mesmas pessoas. Paulo Nobre, Luiz Otávio, você. Foi a evolução desse processo? Foi a continuidade desse trabalho? Como é que foi esse momento de 96? Aí tem um outro detalhe muito importante na história. Em 84, além de fazer avaliação nacional de touros, fazia avaliação de rebanhos para rebanhos que tinham pelo menos 250 matrizes e 5 touros. E a gente mandava um relatório para cada produtor. As médias dos animais por idade padrão, né? Já corrigida para esses efeitos fixos, você entendeu? Já mandava o mérito dos reprodutores e tal. Isso nós fizemos em 84, 85, 86. Eu falei, Paulo, olha, tá muito trabalhoso esse negócio, tá apertado demais. Eu fiz uma carta circular para todos aqueles criadores, naquela época eu não lembro quantos, acho que eram uns 100 e poucos criadores, perguntando para eles, escuta, o que vocês estão achando desse relatório? Né? E aí, Mauri, só passa um tempo, nada de resposta, nada, mas isso aí, meu caro Mauri, de certa forma foi bom. No início, que já estava muito difícil de convencer a turma, olha, tá surgindo o sumário de touro, etc., mas, pô, uma meninada muito nova, será que isso aí vai virar? Compreendeu? Então, no começo foi difícil pra caramba. Até em Uberaba, meu caro, para entrar no Exposebu lá, a gente tinha que pedir, pelo amor de Deus, para arranjar um cantinho para mostrar os resultados do CDP, coisa e tal. Você compreendeu? Mas quando nós recebemos uma carta da PECPlan Bradesco, informando o descarte de touros por conta de resultado, touro famoso que na hora do pega para capar não era lá aquelas coisas, não é verdade? Então aí começou a se virar o jogo. E o fato de termos parado de fazer relatório de rebanho, também houve um lapso de tempo ali, na meados de final dos anos 80, 90 e tal, que proporcionou a cadeia produtiva demandar uma informação que estava faltando. Isso aí foi fazendo com que os criadores passassem a demandar informações, além de touros, e as matrizes, e os produtos. Compreendeu? E aí, meu caro, uma outra coisa importante na história, em 87, nós já tínhamos recebido da Sociedade Brasileira de Zootecnia o prêmio de o melhor programa de melhoramento genético do Brasil, 1987. E o Ministério da Agricultura nos chamou para atualizar as normas que regiam os programas de melhoramento genético do Brasil. Registro genealógico, provas zootécnicas e tudo. E naquela época nós já introduzimos a ideia do Arquivo Zootécnico Nacional. Mas aquela demanda latente foi sendo preenchida, sabe por quem? A NCP, que lançou o programa dela no finalzinho dos anos 80, e Gensis.
Nós, inclusive, em obediência ao fato de a Embrapa ter sido nomeada gestora da base do banco de dados dos zebuínos, nós ficamos segurando as pontas. Só que nos anos 90, depois, quando o Paulo já passou a idealizar um serviço, entendeu? Aí é que surgiu, amadureceu-se a ideia dessa prestação de serviço. E o programa foi levado à cadeia produtiva numa exposição agropecuária, numa Exposebu lá em Uberaba. E até estava lá presente. Em Uberaba. Aliás, Paulo Nobre, Luiz Otávio, Kepler Euclides Filho e o Roberto Salgado, da Universidade de Santa Úrsula, lá do Rio, que é um analista de primeira mão, que começou a modelar esse programa. E nasce com dentro dessa percepção que precisava entregar o resultado, entregar a avaliação genética. Sim. Mas não só isso, porque só entregando a avaliação genética na mão do produtor, a maioria deles ficaria sem saber o que fazer com aquilo. Perfeito. Foi o que aconteceu com aqueles relatórios, por exemplo, que você mencionou de rebanho. Não sabia como aplicar, né? Então, o conceito do programa de ser algo além da avaliação genética, porque o GenePlus, o programa Embrapa GenePlus, não é um programa de avaliação genética. É um programa de melhoramento. De melhoramento genético, Exato. que usa a avaliação genética como ferramenta para isso. Então, já nasce daí, né, Totti, essa percepção. E com uma característica ímpar em relação aos demais que existiam naquela época. Porque o Luiz era um cara de visão. Ele levou para Uberaba um livrão da capa preta, onde ele anotava as sugestões das pessoas, o que estava achando daquele trabalho. E ele percebeu que, na verdade, ao invés de um sumário de touros, todo ele arquitetado numa argamassa rígida, não dava certo. Ele tinha que fazer um sumário para que cada criador, se quisesse, construísse o índice que ele quisesse para selecionar os touros. Isso. Esse foi o grande diferencial, a grande sacada do programa Embrapa GenePlus. Algo que até hoje está dentro do software do programa Embrapa GenePlus. E cada vez melhor, especialmente depois, aí é bom nós lembrar também outros nomes importantes nessa história, né? Porque mais tarde chegou o Roberto Torres, depois o Gilberto, né? E aí, acrescentando essa ferramenta de acasalamento, que é uma coisa especialíssima, não é verdade? Bom, considerando o gado que a gente tinha no campo, em 96, quando começa o GenePlus, e considerando o gado que a gente tem hoje no campo, falando especificamente de Nelore, como é que você viu esse gado mudar? Porque a avaliação genética mudou, o gado evoluiu, se a gente olha as tendências genéticas é algo fabuloso, mas e no campo? Como é que você viu esse gado se transformar? Eu acho que hoje em dia nós damos um exemplo assim tão patente da mudança que é uma coisa extraordinária. E eu vou lembrar, Mauri, por exemplo, o que nós presenciamos aqui ao redor de Campo Grande, na Semana da Genética MS do ano passado. Que coisa espetacular, Mauri. Quem diria, por exemplo, que nós fôssemos ter um garrote de 8, 10 meses dando sêmen? E cada vez mais comum. Então, isso não é mais... Quem diria, Mauri, que você pudesse acasalar uma novilha aos 11, 12 meses? Coisa... Em zebu, meu amigo, em taurino você já tinha exemplo, etc. Sim. Mas em zebu, não, o zebu é muito tardio, isso aí não vai dar, e tal. E nós estamos chegando lá. Hoje, nós podemos produzir animais zebu. Vamos falar de Nelore, que a gente tem mais familiaridade. Aqui ao lado aqui de nós, aqui em Campo Grande, não precisa ir muito longe, não. Você tem aqui a genética aditiva, você tem as Sete Estrelas, você tem a Elja ali pertinho, você tem aqui Noninha, você tem o Netson ali na Cachoeirão, tudo aqui ao lado. As provas de ganho de peso aqui, ó, que a gente fez com a Associação de Nelore por tantos anos, e essa prova de ganho de peso depois se transformou em PAD, né? Prova de avaliação de desempenho. Ganho de peso. Exato. E PAD por quê? Porque não é só ganho de peso, prova de avaliação de desempenho. Ali você mede um punhado de coisa. Ô Mauri, isso tem demonstrado que nós podemos produzir animais super precoces, de 14, 16 meses.
animais precoces. Essa melhoria feita nos plantéis de seleção já permeou a cadeia produtiva toda, e ao invés de animais de 5, 6 anos de idade, como era antigamente, né? Para ser abatido, na década né? de 60, 70, 60, 70, hoje a média é 2 anos e meio, cara. Nacionalmente falando, 10% apenas dos abates de animais são acima de 3 anos hoje no Brasil. É engraçado que, claro que hoje ainda tem, mas antigamente existiu o boi magro na pecuária, né? Que tinha o bezerro, o boi magro e o boi gordo. Essa categoria do boi magro praticamente desapareceu do cenário de produção nossa. É o que vai acontecer e está acontecendo, inclusive da recria desaparecer desse processo. Você já vai sair da cria e já fazer a terminação muito rapidamente. Já temos tecnologia para isso. A questão toda é a eficiência econômica do sistema. Antes de começar a gravar, eu te disse isso, você também, como diferente da maioria dos seus colegas, você é um técnico que consegue falar de forma que o produtor entenda. A maioria dos técnicos de melhoramento, eu me esforço muito para não cair nesse erro, mas a maioria dos técnicos que trabalham com melhoramento falam de uma forma um pouco mais difícil, mais rebuscada, e uma boa parte dos criadores, do pessoal que está no campo, tem um pouco de dificuldade de assimilar aquela informação que ele precisa assimilar. Você consegue se comunicar com o produtor. E até por isso, e aí é o ponto da pergunta, você sempre esteve à frente dos cursos da Embrapa, os cursos de melhoramento genético, Sim. Embrapa Geneplus, ministrados aqui no centro. Certo. Quantas edições foram? E você tem ideia de quantas pessoas passaram por esses cursos? Caramba, que coisa incrível, né? Nos cursos de melhoramento, nós começamos em 98. Também uma ideia do Luiz Otávio. Mas em pouco tempo ele foi passando para mim essa responsabilidade. Tá? O Roberto ajudou também em alguns, etc. Mas diretamente eu estive envolvido em 32 cursos presenciais em Campo Grande, fora os cursos concentrados itinerantes, que graças a Deus rodamos boa parte desse Brasil central pecuário. Então, meu caro, eu acho que deve ter passado aí pelo menos, eu não sei nem quanto que eu vou chutar para você. 32 edições? 30 edições. Se você colocar aí uma média de 50, vai dar quanto? Umas 15 mil pessoas, será? Não sei, Totti, mas era mais do que 50, viu? E eu mesmo, só que tem uma repetência aí, que eu mesmo tive que fazer algumas edições para começar a entender alguma coisa. Que legal, que coisa boa. Agora, uma coisa muito interessante de tudo isso. Fazer como ouvinte, como público. Eu tive que fazer algumas edições até começar a entender de alguma coisa, se é que isso aconteceu. Mauri, há poucos dias eu tive uma notícia que me deu muita alegria. Você sabe quantos downloads o nosso livro de melhoramento genético aplicado já tem registrado? Não. Mais de 85 mil downloads. Olha que fantástico. É o segundo campeão de download na Embrapa. Fora os impressos, né? Que esgotaram muito rapidamente. E está na hora da gente, inclusive, fazer uma atualização dele. Então, por favor, quem quiser fazer o download desse livro de melhoramento genético, como é que faz? É só entrar no site da Embrapa, você vai lá em publicações e lá está melhoramento genético aplicado. E está lá o livro completo, não só o livro completo, quanto cada capítulo possível de ser baixado. Agora, além desse, Mauri, por uma demanda da diretoria da Embrapa, eu aproveitei a pandemia, tá? E comecei a rascunhar um outro livrinho que eu gosto demais dele. E está também já disponível para download. Como é que é? Ele é um conteúdo mais focado no melhoramento genético em si, porque o livro do Geneplus ele é mais amplo, que envolve mais outras noções de nutrição, de saúde, de manejo, de gestão. E essa, que nós chamamos de uma cartilha, melhoramento genético aplicado para o pequeno e médio produtor. Mas nós já temos plano também, estou trabalhando aí com o Gilberto, que é coautor nosso, né, para nós dar uma atualizada nele, porque a genômica avançou muito rapidamente. Então nós já precisamos melhorar e também colocar esse livrinho, que vai ser um livrinho mais curto,
mais concentrado em melhoramento genético em si, que eu tenho certeza que vai ter também muito boa aceitação. Ô Totti, então nós vamos fazer uma pausa agora, nós vamos encerrar esse primeiro episódio. Eu queria de antemão te agradecer demais. É um prazer enorme falar com você mais uma vez e ouvir essas histórias e te agradecer por esse tempo de chefe-geral da Embrapa, que não é fácil, mas de você separar um tempinho para vir falar com a gente. Obrigado. Eu te agradeço demais, porque você me deu a oportunidade para recordar muita coisa. E Mauri, na vida da gente, é o seguinte, você embarca, você tem desafios. Às vezes você sofre, você senta no chão, chora de vez em quando, levanta, trupica, caminha, mas depois que passa, meu amigo, você tem que viver dos impactos, dos resultados. O resto foi aprendizado para chegar até aí, né? É isso. Obrigado, Totti. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Não perca o próximo episódio do GPcast, onde a gente vai ter a continuidade dessa conversa. E agora nós vamos falar de Embrapa, Totti. Agora vamos falar da Embrapa gado de corte, mas da Embrapa de uma forma geral. Muito obrigado a todos. Fique com Deus. Um forte abraço.